Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada. São José dos Campos cedia encontro entre Brasil e Suécia. Especialistas se reúnem para definir estratégias de combate à hanseníase. O uso abusivo de medicamentos controlados supera o consumo de drogas pesadas como heroína e cocaína. E veja também. Hoje nós vamos mostrar o trabalho de uma norueguesa que trocou a vida que teria muito mais facilidade por um trabalho árduo, mas muito compensador, que é cuidar das crianças. Ela chegou aqui, ela vai contar melhor. Tina Lopes. Adotou o nome Lopes para ficar mais fácil da gente conversar. Já já ela vai contar tudo o que aconteceu. Ida para Salvador, ida para São Paulo, ida para o Rio e a paixão pelas crianças que estavam na rua e não estão mais. Já já ela conta aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que já começou. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Como é o dia a dia de uma pessoa albina? É o que você vai conhecer agora na história de Rafaela Rosário e os cuidados específicos que ela precisa ter. O albinismo está mais presente em nossa sociedade do que você imagina. Para cada 20 mil habitantes, há um albino. A questão é que, além de eles terem essa diferença genética, eles enfrentam diversos desafios no dia a dia. Bom, nós descobrimos, na verdade, desde quando eu era pequena. Então, para mim, isso nunca foi uma novidade. Eu sempre soube que eu era albina. Porque quando eu era nenenzinha, os médicos não avisaram para minha mãe que eu era albina. Porém, quando ela me deixava com uma vizinha, a vizinha comentou com ela: olha, eu acho que ela não enxerga muito bem, leva ela no oftalmo. E aí minha mãe me levou no oftalmologista, eu acho que eu tinha uns 3 meses ainda. E aí lá o oftalmologista disse: olha, ela é albina. Aí falou da questão da baixa visão, falou para procurar um dermatologista que precisava de cuidados especiais com a pele. E aí para mim isso nunca foi novidade. Pessoas com albinismo precisam de atenção extra para evitar diversos problemas. Além de protetor solar, a pele e os olhos precisam de muitos cuidados específicos. Existem cuidados, é o básico, né? A pele, por exemplo, não posso ficar muito tempo exposta ao sol, tem que usar sempre protetor solar, repor. A questão da visão também, por exemplo, lugar que tenha luminosidade em excesso me incomoda, porque eu tenho, mesmo sendo baixo, eu ainda tenho um pouco de fotofobia e às vezes aquela claridade já arde muito no olho. Então são esses cuidados básicos. Por exemplo, o meu óculos ele tem a lente que escurece. Outro acompanhamento necessário é apoio psicológico para lidar com alguns olhares inconvenientes, entre outros bullings. Esse processo na escola foi doloroso, porque as pessoas... Hoje eu acho que tem um pouco mais de conhecimento, mas antigamente não tinha conhecimento nenhum praticamente. Até os professores não sabiam como lidar com a questão de lidar, olha, o coleguinha está fazendo uma brincadeira que não deve, ou a questão da visão também, que não conseguia enxergar na lousa, por exemplo. Então as pessoas não sabiam lidar. Então, por exemplo, na escola, apelidos, todos os cantos, todos os apelidos possíveis que você possa imaginar, assim, sempre foi. E eu sempre fui o centro das atenções dentro da escola, porque eu era a única albina. Então eu era o foco, seja da minha sala ou de outra sala, sempre foi assim. Então lidar com isso na infância foi difícil, assim, principalmente porque eu era muito retraída. Então a minha alternativa para lidar com isso era, se alguém me xingasse, eu falasse alguma coisa que eu não gostasse, eu chorava. Sempre chorava. Era sempre isso. Então volta e meia você me via em algum canto chorando, porque aquilo ali para mim me gerava um desconforto. E eu sempre levava isso para minha mãe e falava: mãe, olha, as pessoas não me aceitam. E ela tentava contornar tal, porque a minha família sempre foi muito amorosa. Mas as pessoas de fora, elas não foram tão boazinhas assim. Então era difícil. E até a minha adolescência, eu acho que quando você entra naquele patamar de querer ser aceito pelo grupo, e a adolescência, eu acho que isso culmina assim, é quando isso explode, né?
E para mim lidar com isso era difícil, porque eu ficava pensando, poxa, mas eu só queria ser igual a todo mundo. E isso me incomodava ao ponto de às vezes não querer ir para a escola, de não querer me relacionar com as pessoas, porque eu sentia que elas me olhavam com preconceito. Hoje a Rafaela entende que não é diferente dos outros só por causa da pigmentação da sua pele. Hoje eu consigo lidar melhor com essa situação, porque eu entendo, por mais que hoje o conhecimento tenha aumentado, ainda assim as pessoas formam os seus preconceitos, né? E eu lido com isso todos os dias. Quando a gente caminha pela rua, alguém olha, alguém comenta, às vezes com curiosidade e muitas vezes com preconceito. Só que eu aprendi a lidar com isso porque eu não posso viver em função do que as pessoas pensam sobre mim. Eu não vou deixar de viver, entendeu? Eu, dentro daquilo, da minha aparência física ou das limitações que eu tenho, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Tenho as mesmas dificuldades que qualquer outra pessoa tem. Isso não me faz menor ou pior que ninguém. São José dos Campos recebe representantes da Suécia. Este é o terceiro ano consecutivo que os países se reúnem. Nossa equipe esteve no local e acompanhou o encontro. O Brasil é um parceiro estratégico para a Suécia e, de longe, o seu maior mercado exportador na América Latina. As empresas de origem sueca estabelecidas no Brasil empregam mais de 70 mil pessoas. Segundo a professora do ITA, Emília Villani, essa cooperação com a Suécia traz oportunidade de expansão para o mercado aeronáutico brasileiro. Essa cooperação com a Suécia é uma excelente oportunidade para startups, empresas que estão entrando no setor aeronáutico agora. É oportunidade para elas terem uma maior visibilidade internacional, que é alguma coisa que é essencial no setor aeronáutico. Só para dar um exemplo, a gente teve recentemente uma chamada com a Suécia entre a FINEP, a nossa FINEP e a Vinnova, que seria o órgão de fomento do lado de lá. E das propostas que foram pré-aprovadas pela FINEP, 50% envolvem startups aqui de São José dos Campos. E esse encontro que acontece aqui no Parque Tecnológico em São José dos Campos busca estreitar laços e identificar oportunidades de interesse comum entre Brasil e Suécia. O Brasil é um país importante para nós, sempre tivemos muitas empresas aqui, mas também, claro, o projeto Gripen é uma coisa grande, não? Que é um projeto por 30 anos em muitos setores, então queremos aproveitar e fazer spillover effects em outros setores também, assim que por isso é importante começar com a aeronáutica e depois seguir em outros setores. Brigadeiro Vasconcelos, chefe do Planejamento Estratégico do Estado-Maior da Aeronáutica, fala do objetivo central deste encontro. Sem dúvida nenhuma, o que está acontecendo agora, né, nesses debates, é justamente você ter a interação entre os pesquisadores do Brasil e da Suécia, que foram selecionados nas diversas áreas, de maneira que a gente possa identificar interesses comuns. A indústria também está participando, né, Brasil e Suécia. Segundo o Brigadeiro Vasconcelos, mesmo em meio à crise, o setor aeronáutico permanece superavitário na balança comercial. O Vale, desde 1950, né, quando o Comando da Aeronáutica, a época, o Ministério da Aeronáutica, instalou aqui o ITA, né, que foi o começo de tudo isso, e gerou uma rede de institutos, e isso acabou desdobrando na Embraer, né, que era parte do Comando da Aeronáutica na época, o Ministério da Aeronáutica, e nas diversas empresas que acabaram sendo satélites, né, dessas iniciativas, algumas maiores, algumas menores, né, que todas com uma grande participação. Então o foco dessa, sem dúvida nenhuma, foi aqui no setor aeronáutico, um setor hoje que é o único setor com tecnologia agregada superavitário na balança comercial. Infelizmente, todos os setores estão no vermelho. Então, eu acho que essa só é a relevância. Em toda a crise, esse é o setor que está em azul na balança comercial. Brigadeiro ressalta ainda os ganhos do Brasil no desenvolvimento de pesquisas. Já lá em 1950, quando nós criamos o ITA, chegando a um KC-390 ou a linha comercial da Embraer, o que nós ganhamos aqui? Empregos de alto nível, né, em várias áreas, apesar das dificuldades atuais, né, e recursos para o país. Então isso, obviamente, o ideal é que se desdobre nas demais setores, né,
produtivos, né? Ou seja, não mandar só commodity para fora, trazer esse tipo de conhecimento, agregar valor e vender o valor agregado. Essa é a diferença, talvez, conhecimento. São José dos Campos, ele é o polo aeronáutico brasileiro. Quando a gente fala em cooperação em aeronáutica, não tem sentido falar em cooperação que não seja em volta de São José dos Campos. É claro que a gente tem que ter outros parceiros em outros estados, mas é fundamental que essa cooperação envolva os atores aqui de São José dos Campos. Minha gente, segundo o relatório apresentado pelo Departamento Internacional de Controle de Narcóticos, órgão ligado à ONU, o uso abusivo de medicamentos controlados já supera o consumo somado de drogas pesadas como heroína e cocaína. Um estudo realizado pela Academia Brasileira de Neurologia apontou que 81% dos brasileiros já tomaram remédios contra a dor de cabeça sem orientação médica. Das 2.300 pessoas que foram entrevistadas, 74% que sofrem com enxaqueca crônica confessaram abusar do uso de analgésicos. 58% indicaram analgésicos para outros pacientes e 50% disseram ter aceitado indicações. Entre os que sentem dor de cabeça episódica, o abuso de analgésicos é de 36%. A dor de cabeça pode ser uma cefaleia normal, mas também pode ser o aviso de um problema mais grave como sinusite, meningite e até derrame cerebral. De acordo com pesquisas, pacientes que sofrem com enxaqueca crônica estão menos empregados do que os que sofrem com dores de cabeça esporádicas. Especialistas alertam para o perigo do uso excessivo dos fármacos, que pode gerar um aumento da frequência ou a intensidade da dor, além de criar um ciclo de dependência e acabar piorando o problema. Os alunos interessados em bolsas de estudo em instituições de ensino superior particulares devem ficar atentos, pois as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, estão se encerrando. Os alunos interessados devem ter média mínima de 450 pontos no Enem, ter estudado em escola pública ou bolsista em escola particular e obedecer alguns requisitos socioeconômicos. Esses requisitos são tanto para as bolsas integrais como para as parciais. A única diferença está na renda familiar. O desconto de 100% no curso superior é destinado aos estudantes que possuem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, em que o aluno pagará apenas 50% da mensalidade, é de até 3 salários mínimos. Segue o repórter setorial. Acordo feito entre senadores governistas e de oposição transferiu a votação do texto da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Paulo Paim participou do acordo que adiou a análise da proposta da reforma trabalhista e acredita que o adiamento foi a melhor solução. De forma tal que a matéria seria lida, porque não tinha sido lida, ele está lendo agora, iniciaríamos a discussão, íamos concluir a discussão hoje, esse é o acordo, para votar somente a semana que vem. Há quem diga que a votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa será muito mais difícil. É o que acredita o líder do PMDB do Senado, Renan Calheiros. O senador explica que existe uma tendência entre os votantes de rejeitarem a proposta. Além disso, Calheiros argumenta que mesmo as forças do colegiado do governo são desfavoráveis ao projeto. É importante destacar que antes de ir à votação no plenário do Senado, o texto da reforma ainda deve passar por 2 comissões. A Comissão de Assuntos Sociais, que também tem como relator Ricardo Ferraço, e a Comissão de Constituição e Justiça, onde Romero Jucá é o relator. No repórter setorial, o comentário de José Carlos Cataldi. Amigos, a quem interessa essa coisa precipitada de aprovar uma emenda constitucional para assegurar diretas já, né? Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo? Primeiro, me parece assim uma ação de corvos, de urubus em cima da carniça. Segundo, é uma situação de gastar dinheiro com uma coisa para cobrir um tampão aí de 1 ano. É meio complicado, né? E a gente fica pensando aqui que possa estar acontecendo algum tipo de casuísmo, né? Porque, eu vou repetir a pergunta, hein? Bem formulada. A quem interessa uma eleição direta já
por apenas 1 ano. Obviamente que é para quem está melhor na pesquisa, né? Isso tem endereço certo, tem não? No próximo bloco, você vai conhecer um acervo de carros antigos, um dos mais importantes da América Latina. Fique com a gente, voltamos já.